O adjunto adverbial é um termo ligado ao verbo, mas que não completa o sentido. Não se trata de um complemento, não se trata de um objeto. O que não quer dizer que a função dele para a construção do significado seja menos importante. Uma vez que o adjunto adverbial indica as circunstâncias em que se dá determinada ação, para a semântica, para o texto, é um termo bastante importante. Vejamos aqui no exemplo em que a frase diz os músicos tocavam. É possível dar essa frase por encerrada, é possível inserir aqui um ponto final e dizer que o sentido completo se estabeleceu. O que não quer dizer, porém, que não possamos acrescentar outras informações para delimitar com mais precisão essa cena enunciativa de que se trata aqui. Então, uma possibilidade seria dizer que os músicos tocavam durante o dia. Seria possível dizer que os músicos tocavam na calçada. Seria possível dizer que os músicos tocavam bem. Seria possível dizer que os músicos tocavam para seu sustento. Seria possível dizer que os músicos tocavam apesar das condições, que, como você vê na imagem, não são as ideais, não é, para exibir aqui o seu trabalho. Seria possível dizer que os músicos tocavam por amor. Seria possível dizer que os músicos tocavam freneticamente. E por aí segue. Bom, cada um desses termos que foram inseridos aqui indicam uma circunstância em que se dá essa ação dos músicos de tocar. Durante o dia, indica o tempo em que eles tocavam. Na calçada, indica o lugar. Bem, indica o modo como eles tocavam. Para seu sustento, indica a finalidade pela qual eles praticavam essa ação. Apesar das condições, traz aqui uma ideia de contraste, que também é chamada aqui de concessão. O amor é apresentado como a causa, o motivo de que eles tocassem. Freneticamente aqui, tanto pode ser entendido de novo como modo, mas é possível relacionar essa palavra à circunstância também de intensidade. É possível que isso aconteça, que um termo indique mais de uma circunstância. E por indicar circunstâncias associadas aqui ao verbo, nós temos exemplos de adjuntos adverbiais. Como você vê, nenhum desses termos é exigido pelo verbo. Nenhum deles é obrigatório para se construir o tal sentido completo do enunciado. Mas são termos importantes em função das circunstâncias que queiram ser expressas. Por isso, os adjuntos se classificam como adjuntos de tempo, lugar, modo, finalidade, concessão, causa, intensidade. Esses são alguns dos principais. Essa lista merece aqui também ser lembrado o adjunto adverbial de assunto, algo como as canções falavam de amor, o amor é o assunto de que as canções tratavam. É possível também que haja um adjunto adverbial de instrumento. Se a gente aqui dissesse que os músicos tocavam com violões, com violoncelos, com sanfona, com flauta, né, um instrumento com que se pratica a ação. Também os adjuntos de afirmação, como os músicos tocavam sim, de negação, os músicos não tocavam, de dúvida, talvez os músicos tocassem, são bastante comuns. O ponto principal, porém, insisto, reconhecer o adjunto adverbial pressupõe reconhecer a circunstância expressa. Um termo ligado ao verbo indicando tempo, adjunto adverbial de tempo. Um termo ligado ao verbo indicando modo, adjunto adverbial de modo. Os adjuntos são termos cuja função principal, fundamental, é expressar circunstâncias
circunstâncias.